O Enigma de Tranca-Ruas, o Guardião Desconhecido. Por trás do guardião que fecha e abre os caminhos, existe a memória de um homem. Ou melhor, de muitos homens. Um homem que conheceu o amor, a traição e que fez escolhas nas fronteiras entre a vida e a morte. Mas quem foi ele, antes de se tornar Tranca-Ruas, o protetor das almas perdidas? Você está pronto para desvendar esse enigma? Muitos conhecem o nome, sussurrado com respeito e um pouco de temor nas encruzilhadas da vida. Tranca-Ruas. O senhor que segura as chaves dos portais, o guardião que caminha entre a luz e a sombra. Mas para entender a força dele, a gente precisa viajar no tempo, mergulhar nas histórias que o formaram. Porque Tranca-Ruas não é uma única história, mas um universo delas. Um mistério com muitas faces. Ele é a prova viva de que, para comandar os caminhos, primeiro você precisa ter andado pelas estradas mais difíceis da vida. Então, quem é o Exu Tranca-Ruas? A resposta não é tão simples, porque ele não é um espírito só. Tranca-Ruas é o nome de uma imensa falange de espíritos, um exército que trabalha sob a mesma bandeira. Cada um com sua história, mas todos unidos por uma missão. Muitas tradições, especialmente aquelas que nasceram no Brasil e rejeitam as velhas histórias de nobreza europeia, veem Tranca-Ruas como um Exu à brasileira. Uma figura que surge no século XIX, no cenário urbano do Rio de Janeiro. Um homem comum, um cara da rua que, depois de morrer, foi acolhido na vibração de Ogum e evoluiu espiritualmente até se tornar um guardião. Essa visão o aproxima da nossa realidade, tornando-o um protetor íntimo das dores e das lutas do povo brasileiro. Por outro lado, existem as narrativas mais místicas. Uma das mais famosas, contada em terreiros e popularizada na internet, nos leva para a Espanha do século XVI. Essa é a lenda de um homem chamado Geraldo, que teria sido um nobre de bom coração. No entanto, é importante dizer, essa história é uma entre muitas. Em algumas versões ele não era nobre, mas um monge, e os detalhes do seu sacrifício mudam bastante. Pense nela mais como uma parábola sobre dor, sacrifício e, acima de tudo, transformação. E ainda existe uma terceira visão, mais esotérica, trazida por médiuns como Rubens Saraceni. Nessa interpretação, a história de Tranca-Ruas se mistura com a da criação do universo. Ele seria um espírito ancestral, um iniciado em templos de luz conhecido como Mehi Tranca-Ruas, ou Selmi Laresh, que aceitou a missão cósmica de guiar almas perdidas. Essa visão o coloca não apenas como alguém que viveu na Terra, mas como um pilar da ordem do universo. Essas origens se contradizem? Na verdade, não. Elas se completam, mostrando a complexidade desse guardião. Ele é, ao mesmo tempo, o homem do povo, o nobre que sacrificou tudo e a entidade cósmica. Ele é o reflexo de todas as nossas jornadas. Agora, vamos mergulhar em uma das versões mais pulsantes dessa lenda, a que fala de Geraldo, o nobre espanhol. Imagine uma vida de privilégios, bailes e um futuro brilhante garantido. Geraldo tinha tudo isso, mas seu coração pertencia a um só lugar, ao lado de Maria, sua amada. O amor deles era a única coisa real num mundo de aparências. Mas a felicidade, como sabemos, muitas vezes atrai uma sombra. Maria foi atingida por uma doença misteriosa e terrível, que a consumia a cada dia. Os melhores médicos do reino vieram, mas de nada adiantou. A vida de Maria estava se apagando e, com ela, a alma de Geraldo. Desesperado, ele buscou um caminho além da ciência. Ouviu falar de um velho curandeiro, um homem que vivia isolado e que, diziam, conversava com os espíritos. Numa noite de tempestade, Geraldo cavalgou até ele. O curandeiro, com um olhar que parecia ler almas, disse a verdade nua e crua. A doença de Maria não era deste mundo. Era uma maldição, magia negra lançada por um rival. A cura não viria de ervas, mas de um pacto. Um pacto com uma força antiga que exigiria um preço alto.
Geraldo não pensou duas vezes. O que era sua vida sem Maria? Naquela noite, em um ritual de fogo e sangue, ele fez sua escolha. Ofereceu sua própria alma, sua liberdade espiritual, em troca da vida de Maria. O pacto foi aceito. O espírito, satisfeito com a troca, deu a Geraldo um novo nome cabalístico: Tarsim. Com o conhecimento que recebeu, Tarsim voltou. Ele não era mais só Geraldo. Era um homem tocado pelo invisível. Ele preparou o antídoto, fez os rituais e, como um milagre, a vida de Maria foi restaurada. Ela acordou curada, sem se lembrar da escuridão. O casal viveu feliz, mas uma dívida pairava sobre a alma de Tarsim. Uma promessa que um dia seria cobrada. Os anos passaram, mas o mundo espiritual não esquece. Quando a morte finalmente chegou para Tarsim, a dívida veio ser cobrada. O espírito do pacto tentou reclamar sua alma. Só que a pureza do sacrifício de Tarsim, um ato de amor puro, tinha mudado as regras do jogo. Ele não seria um escravo. Ele provou que tinha força para dominar as trevas, não para servi-las. Ao despertar no plano espiritual, Tarsim se viu num lugar denso, um limbo cheio de almas perdidas e energias caóticas. Mas em vez de medo, ele sentiu um chamado. Sua dor o havia preparado para aquilo. Foi então que sua verdadeira missão se revelou. Ele não seria mais Tarsim. Ele se tornaria o guardião daquele portal. A força que tranca os caminhos para o mal e os abre para quem busca a luz. Seu nome, Tranca-Ruas, nasceu de sua função. O Senhor que governa as encruzilhadas da vida e da morte. Sob a regência do orixá Ogum, o Senhor das estradas e da lei, Tranca-Ruas começou seu trabalho. Ele se tornou o general que comanda legiões, colocando ordem no caos e aplicando a justiça. Ele não é do mal, pelo contrário, é um agente da lei maior, responsável por conter energias desequilibradas. Sua função é trancar a evolução dos malfeitores, forçando-os a encarar suas sombras, ao mesmo tempo que abre os caminhos para os justos. Sua falange cresceu e se dividiu. Surgiu o Tranca-Ruas das Almas, que trabalha nos cemitérios ajudando no desencarne. Surgiu o Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, mestre dos cruzamentos onde as escolhas são cruciais. E muitos outros, como o de Embaré e o das Porteiras, cada um com sua especialidade, mas todos sob a mesma bandeira de ordem e proteção. Hoje, a presença de Tranca-Ruas é forte e viva nos terreiros de Umbanda e Quimbanda. Ele é o guardião que protege a entrada dos templos. E quando ele chega em um terreiro, incorporado em um médium, sua presença é inconfundível. É sério, fala pouco, mas suas palavras são como sentenças, diretas, precisas e cheias de verdade. Sua simbologia é poderosa. A capa e a cartola representam sua autoridade e o mistério que ele comanda. Suas cores são o vermelho e o preto, símbolos de força e proteção, às vezes com branco, que traz o equilíbrio. O tridente que ele carrega não é um símbolo do mal, como o preconceito o pintou, mas uma ferramenta de poder para abrir, fechar e direcionar as energias. Suas oferendas são feitas com muito respeito, geralmente em encruzilhadas, seus pontos de força. Itens como uísque, conhaque, charutos de qualidade e velas pretas e vermelhas são entregues como forma de agradecimento e para fortalecer a conexão com ele. Trabalhar com Tranca-Ruas é trabalhar com a verdade. Ele não dá soluções fáceis, ele exige responsabilidade e coragem. Para seus inimigos, ele é implacável. Para seus protegidos, é um pai rigoroso, mas de uma lealdade sem igual, capaz de mover mundos para abrir um caminho que parecia impossível. No fim das contas, o enigma de Tranca-Ruas é o enigma da nossa própria vida. Ele nos ensina que a dor pode virar poder, que o sacrifício pode gerar uma missão e que, mesmo nas encruzilhadas mais escuras, sempre existe uma escolha e um guardião para nos mostrar a direção. Ele nos lembra que, para abrir os caminhos do futuro, precisamos ter a coragem de trancar as portas do que nos prende hoje,
Seja o nobre que se sacrificou por amor, o homem do povo que se ergueu das ruas, ou a entidade cósmica que sustenta a ordem, Tranca-Ruas representa a força que vive na fronteira entre a luz e a sombra. O poder de transformar o caos em lei e a escuridão em caminho. Se essa jornada pelo mistério de Tranca-Ruas fez sentido para você, deixe seu laroie nos comentários como sinal de respeito. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo universo das religiões afro-brasileiras. Compartilhe com quem precisa de força para abrir seus caminhos.